Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade. Estou muito feliz pelo convite do pastor Tiago, da irmã Daniele, para poder, nesta oportunidade, compartilhar uma palavra de Deus ao vosso coração. O meu nome é Wender, eu sirvo a Deus como presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério JMEAD, na nação japonesa. E nesta oportunidade, eu quero compartilhar esta rica palavra de Deus ao vosso coração. Eu convido a amada igreja, os irmãos, a abrirem o texto bíblico da palavra do Senhor, juntamente comigo, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 em diante. Assim está escrito: Por isso vos rogo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem fiam. Em tudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra abençoada. Essa palavra ela é bem objetiva e cabe muito bem ao nosso coração, Igreja do Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia. Irmãos, o assunto que eu gostaria de abordar juntamente com a amada igreja é famílias vencendo a ansiedade. É sobre isso que nós iremos falar neste tempo que nós temos juntos aqui da palavra do Senhor, visto que é o Senhor Jesus em que vai instruir os seus discípulos, quando ele estava ali no monte ensinando os seus discípulos acerca de vários assuntos, e ele aborda também o assunto da ansiedade. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de meditar com os irmãos e explicar o que significa a palavra ansiedade. A palavra ansiedade no grego, ela é meriminal. É uma palavra dividida. Meri, mente, e minal, de dividir. Então, juntando os dois, significa um homem de mente dividida, ou um homem de mente dupla. E Tiago, quando ele escreve, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 8, assim: O homem de mente dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra, queridos irmãos, inconstantes, é desassossegado. Irmãos, a ansiedade, ela pode prejudicar a nossa vida. Ela pode trazer consequências à nossa vida. E uma das consequências dos prejuízos dessa preocupação excessiva chamada ansiedade são problemas cardíacos, são problemas psicossomáticos, são problemas, dores pelo corpo, estresse. Quem nunca sentiu insônia, não conseguiu dormir por causa da ansiedade, por causa dos problemas, dessa pressão psicológica, de todo esse desespero, essa preocupação excessiva causando insônia. A pessoa deita e não consegue dormir porque está muito preocupada. Também, irmãos, esta preocupação excessiva, ela gera uma doença chamada abolia. E abolia significa perda do poder
de querer. Hoje em dia, mais conhecido como a depressão. A pessoa perde o desejo de comer, a pessoa perde o desejo de sair de casa, a pessoa perde o desejo de se relacionar com outras pessoas, ela só quer ficar em casa. Então, esta é uma consequência dessas preocupações excessivas na vida de pessoas. Queridos irmãos, essa preocupação excessiva, ela pode até afetar o relacionamento conjugal, onde o marido e a mulher, por causa das pressões diárias, por causa desses problemas absurdos, que eles vivem na sua mente, podem afetar o relacionamento. O homem, talvez por essa preocupação excessiva, ela já não dá tanta atenção à sua esposa. A sua esposa, talvez por essa preocupação excessiva, não consegue corresponder ao marido na parte da educação, do carinho, do afeto aos filhos. Então, essa preocupação excessiva, ela pode prejudicar até mesmo o nosso relacionamento conjugal. Então, é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ensinar os seus discípulos. Visto, queridos irmãos, que essa preocupação excessiva, ela não deve estar no nosso coração. Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, em meio a uma pandemia mundial. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter preocupações. Sim, nós temos preocupações com os nossos filhos, temos preocupações com as contas a pagar, temos preocupações diárias, mas estou falando de uma preocupação excessiva que pode afetar o nosso relacionamento familiar, que pode causar consequências na nossa vida carnal. Então, queridos irmãos, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Famílias vencendo a ansiedade. E Jesus, ele vai falar sobre esta ansiedade que nós devemos viver. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva, ela não deve ser adotada para nós, servos do Senhor, crentes em Jesus Cristo. Porque nós vemos aqui na palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 32, Jesus ele vai dizer: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Os gentios nessa época eram pessoas que não criam no Senhor Jesus, que não aceitavam o ministério do Senhor Jesus. Por isso eles viviam ansiosos desta maneira. E o Senhor Jesus, sentado no monte, ensinando os seus discípulos, ele vai abordar sobre esse ponto muito importante, que se não tomarmos cuidado e não tivermos um relacionamento diário com o Senhor Jesus, poderemos sim ser afetados pela ansiedade, por essas preocupações excessivas. Mas, queridos irmãos, Jesus ele está ensinando e ele dá o antídoto para que nós possamos vencer essa ansiedade. E está registrado aqui também, no capítulo 6 de Mateus, em alguns versículos, 3 antídotos para que nós possamos vencer essa ansiedade, para que nós possamos vencer essa preocupação excessiva. E isso é maravilhoso ao nosso coração. Vamos meditar em 3 textos bíblicos para que nós podemos compreender e adotar no nosso coração esta palavra, para que possamos vencer essa ansiedade. O primeiro está aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, dizendo: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele conclui dizendo: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos irmãos, nós sabemos pela criação no livro de Gênesis que o Senhor, ele cria todas as coisas. Ele cria os animais, ele cria os céus, a terra, os mares, faz a separação do firmamento das águas. Ele separa todos os animais, ele cria todos os animais. Mas nós vemos que a coroa da criação é o homem. Ele disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem, queridos irmãos, ele é feito em amor. Foi feito pelas próprias mãos do Senhor e assoprado nele o fôlego de vida. O homem, você, eu, temos mais valor do que tudo sobre a face desta terra. Nós temos muito mais valor do que os animais, porque fomos feitos, gerados em amor pelo nosso Criador. E aqui o Senhor Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, aqueles povos que estavam vivendo em ansiedade. Observem as aves. Elas trabalham? Não. E quem as sustenta? Quem dá o alimento às aves?
Quem é que alimenta esses pássaros que estão no campo que não trabalham? Porventura o Senhor alguma vez tem deixado faltar alimento para estas aves? De maneira nenhuma. Aí ele vai dizer, agora observem vocês, porventura, vocês não valem muito mais do que estas aves? O que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar nesta palavra é que nós somos amados, para que nós possamos entender e vencer essa ansiedade, essas preocupações da nossa vida diária, é nós colocarmos na nossa mente, primeiro, que nós somos amados pelo Senhor, que nós fomos gerados em amor e que o Senhor Jesus te ama. Porque existe um pensamento, e o inimigo toma proveito disso para ministrar na nossa mente que você não é importante, que você não é amado, que ninguém está nada para você, que a sua família não te valoriza, que o Senhor não está te vendo. E isso, na verdade, é uma mentira de Satanás. Porque o Senhor Jesus ele está dizendo, não sois vós muito mais valiosos do que as aves? Ou seja, se o Senhor tem sustentado as aves, os animais que estão no campo, quanto mais não sustentará a sua vida, a sua família? Então este é o primeiro ensino que o Senhor Jesus nos dá para que nós possamos vencer a ansiedade. Um segundo ensino que o Senhor Jesus também nos dá, aqui no capítulo 6, está no verso 34. E diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem talvez dos irmãos fez uma viagem para a praia ou alguma viagem esperada há muito tempo e você não consegue viver o dia de hoje porque fica pensando nessa viagem, fica pensando lá na frente, como eu quero que chegue logo esse dia. Você está trabalhando todos os dias, só que o seu pensamento está lá na frente, naquela data marcada, o dia que nós vamos para a praia, o dia que nós vamos fazer uma viagem para algum parque, algum lugar bem gostoso. E aí o que acontece? Nós deixamos de viver o dia de hoje e queremos viver o dia lá na frente. E isso vai gerando uma ansiedade. Já percebeu que um dia antes de alguma viagem, de alguma data importante, a pessoa não consegue descansar direito? A pessoa não consegue dormir direito pela ansiedade daquele dia chegar logo. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que nós devemos viver um dia de cada vez. O que passou é chamado de passado. O que virá é chamado de futuro. Mas o presente é isso mesmo que o Senhor nos dá. É um presente para as nossas vidas, para vivermos o dia de hoje, aproveitarmos cada momento, cada instante que o Senhor nos dá. O privilégio de termos o ar que respiramos, o fôlego de vida, estarmos cercados por pessoas que nos amam, a nossa família, valorizá-los, abençoá-los, abraçá-los, beijá-los, viver constantemente na nossa família, no nosso dia a dia. Então nós devemos, uma outra orientação do Senhor Jesus é viver um dia de cada vez. Embora existam muitas coisas que está por vir lá na frente, mas o Senhor Jesus está nos ensinando, viva hoje, se preocupe somente com hoje, faça o que você tem que fazer hoje, deixe o amanhã para amanhã, basta cada dia o seu mal, mas viva o hoje, não viva em ansiedade precipitada, não se desespere por aquilo que há de vir. Amanhã nós enfrentaremos o amanhã, mas hoje é dia de viver o hoje. Então desfruta do dia de hoje, abençoe, abrace, beije, ame, desfruta do dia de hoje. Não se sinta ansioso, não se sinta preocupado pelo que há de vir. Deus te deu o presente e isso é um presente na sua vida. Esta é uma segunda lição que o Senhor Jesus nos dá para também vencermos a ansiedade. Queridos irmãos, mas existem também outro antídoto do Senhor Jesus para vencermos a ansiedade, para vencermos essas preocupações excessivas da nossa vida. E talvez essa seja a mais importante para nós alicerçarmos no nosso coração. E ela está escrito em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, entenda que aqui no versículo 33, o verbo ele não está no passado e o verbo também ele não está no futuro, mas o verbo que é buscai está no presente. Ou seja, nós temos que ter um constante relacionamento com o Senhor.
buscando o Senhor diariamente, estarmos constantemente buscando a Deus no nosso relacionamento com o Senhor. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é nós darmos liberdades para o governo do Espírito Santo na nossa vida. Nós permitirmos que o Espírito Santo, ele guie as nossas vidas. Porque se o Espírito Santo guiar as nossas vidas, com toda certeza, queridos irmãos, nós venceremos todas as preocupações excessivas que tivermos em toda a nossa caminhada de vida. É interessante que aqui, buscar o reino de Deus, nós darmos liberdade para que o Espírito Santo habite em nós e ele possa manifestar a sua glória dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é nós termos um relacionamento diário com o Senhor. Então eu aconselho você, irmão, irmã, a orarmos todos os dias, separarmos um tempo do nosso dia ao Senhor para lermos a palavra de Deus, para meditarmos nas Escrituras, não somente ler, mas também meditar, né? Ouvir, entender o que a Bíblia está nos dizendo, o que a Bíblia está nos aconselhando, ter o nosso período de oração, o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, quando nós vemos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele estava preso na prisão por Herodes, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. E a consequência dessa oração, o resultado dessa oração, é que o Senhor enviou um anjo dentro da prisão e livrou Pedro daquela situação. Então a nossa oração, ela é poderosa. A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. E nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, visto que o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, ele é o amigo bem presente. E como venceremos essa ansiedade? Venceremos através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é permitir que a presença dele descorra dentro da nossa vida, descorra na nossa família. É nós permitirmos que ele mude o nosso caráter, que ele controle as nossas emoções. Nós vemos uma ação mesmo de Paulo quando ele está preso, quando ele pregou na cidade de Filipos. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que eles foram presos, eles apanharam em praça pública, foram acorrentados na prisão, mas lá dentro da prisão, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E por estarem cheios do Espírito Santo de Deus, em meio às tribulações e às dificuldades que eles estavam vivendo, eles conseguiam adorar a Deus, eles conseguiam orar a Deus. E o resultado foi esse, irmãos, um grande terremoto, e os alicerces se abalaram, as correntes se quebraram, e eles estavam livres. A única diferença ali é que o Espírito Santo controlava a mente do apóstolo Paulo. Porque ele estando aqui naquele momento, livre de uma prisão, ele poderia muito bem sair correndo, porque estava livre, mas o Espírito Santo estava controlando a mente do apóstolo Paulo. E por ele ser controlado pelo Espírito Santo, existir nele o poder e a justiça de Deus, ele entendeu que mesmo tendo a razão de poder sair daquele lugar, ele olha para a vida de um carcereiro e ele vê que uma pessoa vai se matar. Então, ao invés de correr e se libertar, ele é controlado nas suas emoções para poder ministrar uma palavra poderosa ao coração de um homem que ia se matar de espada. E aí ele ministra a palavra de Deus ao coração daquele homem, daquele carcereiro. E ele e toda a sua casa foram salvos pelo Senhor. Então estes são 3 antídotos, queridos irmãos, que nós podemos adotar na nossa vida para vencermos todas as preocupações que nós temos. Eu não sei a maneira que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que Deus, ele está falando ao nosso coração para nós podermos ter um relacionamento com ele, para podermos adotarmos esses antídotos que o Senhor nos dá para vencermos. Mais uma vez, reforçando, estamos vivendo numa pandemia mundial, mas, irmãos, nós temos o Senhor na nossa vida. Pertencemos a um governo que ele é democrático, o direito de ir e vir, mas acima do governo humano que está sobre nós, existe o governo divino, e esse governo é teocrático, é Deus acima de todas as coisas, é Deus governando todas as coisas. Deus não perdeu o controle do universo, de maneira nenhuma. Deus está no controle do universo, Deus está no controle da sua vida. Então se encha do Espírito Santo, permita que o Senhor haja na sua vida, tenha um constante relacionamento com Deus, tenha o seu momento de oração,
tenha o seu momento de meditação, viva um dia de cada vez e entenda que você é amado pelo Senhor. Irmãos, como disse, eu moro no Japão, já faz 6 anos que eu estou na nação japonesa, e ali no Japão, queridos irmãos, 99% da nação japonesa não conhece o Senhor Jesus Cristo. Da faixa etária dos 15 aos 20 anos, são jovens depressivos por causa das preocupações excessivas da sua vida. Irmãos, muitos casais que chegam no Japão, chegam se amando, mas quando chegam no Japão, há um grande índice, um grande ponto, estatisticamente dizendo, de divórcios na nação japonesa, por amor ao dinheiro e também por causa das preocupações excessivas que o Japão proporciona na carga horária de trabalho a cada um deles. Então, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que está no maligno, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Eu rogo as orações dos irmãos pela nossa vida, pela nação japonesa, porque cremos na palavra de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos que na nação japonesa um grande índice de suicídio anual. No ano passado foram mais de 30 mil suicídios na nação japonesa. Mas o Senhor, Ele quer salvar, e o Senhor quer transformar vidas. E para isso, irmãos, nós estamos ali para servir a Deus na nação japonesa, glorificando a Deus, e rogamos também a vossa oração por nós. Irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus possa abençoá-los constantemente, que você possa adotar esses conselhos do Senhor Jesus, visto que Jesus ele está falando para pessoas que estavam com ele. Ele está falando para pessoas que eram seus discípulos, que eram aqueles que estavam ao seu redor. Ele está dizendo, dias virão que vai acontecer isso nas suas vidas. Mas eu já vos aconselho a ser orientados por esta palavra, para que vocês possam vencer essas preocupações diárias da vossa vida. Então, irmãos, que nós podamos absorver todas essas palavras que ouvimos neste momento para podermos viver uma vida tranquila, quieta e sossegada no Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Eu quero aqui agradecer, externar o meu agradecimento à vida do pastor Tiago, da irmã Daniele, que nos estendeu este convite, das suas filhinhas. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus, a toda a amada igreja do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.